E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no nosso podcast. Hoje a gente vai navegar pelas ideias de um cara paládio e intrigante, o Jean-Jacques Rousseau. Ah, Rousseau. Isso aí, o Rousseau. Sabe aquela frase? O homem nasce livre e por toda parte encontra-se acorrentado. Nossa, clássica. É dele. A gente vai usar vários escritos sobre ele como base para nossa conversa de hoje. Aham. A ideia é a gente entender a força dessa frase, né, e o impacto da vida e da filosofia do Rousseau. É. Afinal, por que as ideias dele foram tão revolucionárias? É. E por que elas continuam relevantes para a gente hoje em dia? Essa é a nossa missão de hoje. Uma missão e tanto, hein? Mas essa frase já dá bastante pano pra manga, né? A gente já nasce com essa ideia de liberdade, mas aí você olha em volta e parece que tá todo mundo preso. É verdade. Às vezes sem nem perceber. Pois é. E o Bruno- Rousseau, ele sentiu essa tensão lá no século XVIII. Ele viveu entre 1712 e 1778. É isso aí. E a visão dele sobre essa questão toda de como a gente nasce livre, mas acaba preso, pode ser bem surpreendente. É verdade. E ele teve um impacto gigante na história do pensamento, né? Que duro. É curioso que ele viveu na mesma época que outros filósofos super importantes, tipo Kant e o Hume. Mas as ideias do Rousseau acabaram alcançando um público muito maior. É como se o Kant e o Hume fossem mais, sei lá, filósofos de gabinete, É. mais acadêmicos. Mas a força das ideias do Rousseau na época dele, nossa, foi gigante. Sim, ele era o menos intelectual, digamos assim, dos grandes filósofos. Aham. No sentido mais abstrato da palavra, sabe? Sim. Nos livros dele, a gente sente muito mais forte a presença do sentimento do que da argumentação puramente racional. É verdade. E talvez seja por isso que ele seja uma figura tão polêmica. As pessoas amavam ou odiavam o Rousseau com a mesma intensidade, tanto por causa das ideias quanto pelas consequências delas. E ele foi um pioneiro em trazer as discussões sobre liberdade, sobre o que não é racional, para um campo menos, sei lá, menos abstrato, sabe? Né? Menos focado só na razão fria. Uhum. E a vida dele parece que se mistura com as ideias dele. Nossa, De um jeito impressionante. É. Tem um texto que diz que Rousseau viveu suas ideias até a última fibra do ser. Uau. Imagina, ele era descrito como encantador, mas também como uma pessoa impossível de conviver. Difícil. Era tipo ego ambulante, sabe? Yeah. Uma sensibilidade à flor da pele. Nossa Senhora. Parece que para ele a vida cotidiana normal já era um sofrimento. É. E muitas vezes ele fazia questão de que fosse um sofrimento para quem estava perto também. Brincando. Mas, pensando bem, né, a Europa daquela época talvez precisasse de alguém assim, Precisava de alguém pra chacoalhar as coisas. para dar uma sacudida. Totalmente. Porque a gente está falando do início do século XVIII, né, quando o Rousseau nasceu. Certo. A Revolução Científica e o Iluminismo estavam rolando. É. E eles trouxeram avanços intelectuais incríveis, né? Sem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, existia uma espécie de desconforto na sensibilidade da galera na Europa. Sei. Era como se as pessoas se sentissem presas, meio que limitadas, intelectualmente e emocionalmente. Meio engessada. Tipo isso. E no meio de todo esse progresso, muita gente sentia que estava perdendo contato consigo mesma, Nossa, que coisa. com a sua essência verdadeira, sabe? Que loucura. Era um sentimento novo, que de certa forma está presente até hoje. É verdade. E o Rousseau foi o primeiro a encarar esse sentimento de frente. É. Ele insistiu que a gente precisava buscar e vivenciar essa verdadeira natureza, essa essência. E olha só que curioso. A vida do Rousseau já começou de um jeito bem dramático. É mesmo. Ele nasceu em Genebra, na Suíça, e nunca conheceu a mãe. Nossa. Ela morreu 10 dias depois do parto. Triste. E ele descreveu o próprio nascimento como o primeiro infortúnio da vida dele. Caramba, já começou com o pé esquerdo. É. E como que ele se sentia com isso? Ele sentia que tinha nascido quase morrendo Nossa. e que carregava a semente de uma doença. Que visão pessimista, né? E essa doença se manifestou de várias formas ao longo da vida dele. Tanto no lado emocional, psicológico, quanto no físico. E desde cedo, as relações dele eram marcadas por essa intensidade, digamos, doentia. Sei. O pai dele, que era relojoeiro, tinha se casado com uma mulher de uma classe social mais alta. E ele ficou completamente arrasado com a morte da esposa. Normal. E o Rousseau conta que o pai meio que via a mãe nele. Sei. Mas ao mesmo tempo não conseguia esquecer que, de alguma forma, ele tinha tirado ela dele. Nossa. Imagina o clima em casa, né? Que pesado. Pai e filho chorando juntos ao falar da mãe. Poxa vida. E ele descreve os abraços do pai como
convulsivos. Sim. Meio que misturando carinho com luto amargo, sabe? Dá para sentir essa proximidade quase sufocante. E essa ambivalência, né? Desde o início. Desde cedo. E essa impulsividade emocional parece que era um traço de família. O Rousseau tinha um irmão 7 anos mais velho. E segundo ele, às vezes apanhava do pai. Nossa. E numa dessas, o Rousseau, pequenininho, se meteu no meio para proteger o irmão. Que corajoso. É curioso que ele primeiro descreve o irmão como um malandro, mas depois fala que ele simplesmente fugiu de casa e nunca mais foi visto. Nossa, sumiu do mapa. Que mistério. E Genebra, naquela época, era uma república protestante, pequenininha, isolada lá nos Alpes, perto do Lago Genebra. Eles enviam o republicanismo e a independência deles a um cara chamado João Calvino. Sim. E os cidadãos de Genebra eram conhecidos pela integridade e pelo espírito democrático. Nossa, um lugar exemplar, então. E o pai do Rousseau era super orgulhoso da cidade natal dele. E vivia comparando Genebra com Esparta e a Roma antiga. Nossa, que orgulho. A mãe do Rousseau tinha deixado uns livros. Sim. E ele e o pai liam juntos depois do jantar. Que legal. E eles ficavam tão imersos na leitura que muitas vezes passavam a noite lendo um para o outro, revezando. Que coisa linda. Que imagem bonita, né? Essa conexão através dos livros. Pai e filho ali, unidos pela leitura. Tem uma história que ele conta que às vezes, quando o pai ouvia os primeiros passarinhos cantando de manhã, ele ficava meio sem graça, sabe? Sim. Ele dizia, vamos pra cama, eu sou mais criança do que você. Que fofa essa história. Mostra uma relação bem legal ali. De muita proximidade. E o Rousseau acabou meio que no centro das atenções, numa família quase toda de mulheres. Só ele de homem? Tinha a babá, a tia, outras parentes que admiravam ele. Ele Ele adorava ficar no colo da tia enquanto ela bordava e cantava. Que gracinha. Foi aí que começou o fascínio dele pela música. Interessante. Mas aquela ambivalência que a gente falou. Sempre presente. Anos depois, ele descreveu ele mesmo naquela época como tendo um coração muito orgulhoso e muito delicado ao mesmo tempo. Nossa. Com caráter efeminado, mas indomável, oscilando entre fraqueza e coragem, autoindulgência e virtude. Nossa, que complexo. Ele se via como uma contradição. Uma autopercepção complexa para uma criança, né? E aí a vida dele deu uma reviravolta. É mesmo? Um dia o pai dele se meteu numa discussão com um proprietário de terras. Sei. E desafiou o cara para um duelo. Nossa! Mas o cara se recusou, porque o pai do Rousseau era de uma classe social mais baixa. Que absurdo. O pai ficou furioso, sacou a espada e feriu o homem no rosto. Meu Deus! E para não ser preso, teve que fugir pro exílio. Nossa! E a vida do Rousseau mudou completamente. Água provinha. Ele foi viver com os parentes pobres, um pastor e a irmã. Sei. E moravam perto de Genebra. E lá ele sofria humilhações e apanhava da irmã do pastor. Nossa, que horror! Isso gerou nele um sentimento muito forte de violência e de injustiça, que ficou com ele a vida toda. Puxa! Ele dizia que o sangue dele fervia quando ele via alguma coisa injusta acontecendo. Sei. Mas, curiosamente, essas surras também despertaram nele um prazer sexual precoce. Nossa, que coisa. Um masoquismo que acabou marcando a sexualidade dele para sempre. É uma passagem bem chocante, né? Ele reconhece o impacto dessas punições da vida sexual dele. Ele diz, quem poderia acreditar que esses castigos, recebidos aos 8 anos, pelas mãos de uma mulher de 30, determinaram meus gostos, meus desejos, minhas paixões, meu próprio eu, pelo resto da minha vida. Que forte. É uma revelação bem íntima e perturbadora. Aos 13 anos, ele virou aprendiz de gravador em Genebra. E apesar de Genebra ser vista como um modelo de democracia, a atmosfera lá era bem puritana e opressiva. Por causa do calvinismo, né? Não combinava muito com Rousseau. Mais tarde, ele se inscreveu nessa época, dizendo que o caráter dele vinha quase totalmente do temperamento dele. Ele tinha intelecto, claro. Mas as reações dele eram muito guiadas pelas emoções. Ele escreveu. Ele, como a natureza, o foi modificado apenas um pouco pela natureza. E nessa contradição está a essência do pensamento dele. Exato. As sementes da filosofia dele já estavam ali. Nesse jovem temperamental. É isso aí. E pouco antes de fazer 16 anos, ele simplesmente sumiu de Genebra. Nossa, fugiu? Fugiu. Foi para a região de Savoy. E lá ele encontrou abrigo na casa de Madame de Warens.
uma mulher de 30 anos, separada do marido, que tinha se convertido ao catolicismo. Eles criaram uma ligação imediata. Sim. Ela converteu-lhe ao catolicismo. Nossa. E virou meio que uma tutora para ele. É. E ele começou a chamar ela de mama. Que significa mamãe em francês. É. É interessante. Aquele aprendiz desajeitado, Gago, que chegou na porta da Madame de Warrens sem nenhuma educação formal, foi se transformando num jovem mais apresentável. Sim. Mas, como diz o texto, o patinho feio nunca virou um cisne por completo. Por baixo daquela camada de verniz social, o temperamento do Rousseau continuava ali, a todo vapor. E ele é inocente até que Vitons, em 1733. Madame de Warrens sentiu que era obrigação dela fazer dele um homem. Eita. E seduziu o Rousseau, que tinha 21 anos. Nossa Senhora. Por um tempo, ele trabalhou como administrador das propriedades dela. Sim. Mas ele não é muito eficiente, não. Depois ele teve uns empregos como professor, ali na região do Savoy. E a relação sexual entre os dois esfriou. Mas a amizade e a influência da Madame de Warrens duraram muitos anos. Eles continuaram amigos e trocavam cartas. Que legal! Em 1642, aos 30 anos, o Rousseau foi para Paris, em busca de fama e fortuna. Mas apesar de ter umas cartas de recomendação, ele não conseguiu impressionar ninguém, nem se destacar. Aí, finalmente, ele conseguiu um emprego como secretário temporário do embaixador francês em Veneza. Mas essa experiência foi um desastre. O embaixador era o conde de Montaigu, aristocrata preguiçoso e arrogante. Nossa! Que desprezava o Rousseau. Ele viu o Rousseau como um insolente revista, sabe? Sei! Tipo um opinista social. E o Rousseau achava que, por ser diplomata, ele tinha direito de ser tratado como um igual. Sim. E respondia com aquele temperamento dele. Essa situação durou quase um ano. Nossa. Até que um embaixador, já de saco cheio, ameaçou jogar ele pela janela, direto num canal de Veneza. Meu Deus! Mas nem tudo foi ruim nessa passagem por Veneza. Veneza era um centro cultural efervescente, principalmente na música. Sei. E o Rousseau já tinha um ouvido muito bom para música. E ele ia muito à ópera. E ficava encantado com a música italiana, que era mais espontânea, mais melódica, bem diferente da música francesa, que era mais formal. Ele também ficou fascinado com as mulheres venezianas, mais abertas, mais sensuais. Teve uma, a Julieta, que chamou a atenção dele. Mas o Rousseau ainda tinha umas dificuldades psicológicas com as mulheres. E quando ele finalmente ficou a sós com ela, ele ficou super excitado, mas logo depois se sentiu incapaz. E começou a reparar nos defeitos dela. E ela virou um monstro na cabeça dele. Nossa. E ela percebeu essa crítica, né? E deu um conselho direto para ele. Meu caro, desista de mulheres e vai estudar matemática. Que direta. E apesar dos percalços amorosos, a experiência em Veneza foi importante para o Rousseau. O contato com as autoridades venezianas abriu os olhos dele para a política. Ele chegou à conclusão que tudo depende inteiramente da política. O que significava que, em toda parte, um povo não é nada além do que o governo faz dele. Nossa, que percepção forte. De volta a Paris, o Rousseau se instalou num quarto bem modesto no Hotel Saint-Quentin. Sim. E lá trabalhava a Teresa Vasseur, uma lavadeira analfabeta de 22 anos. Não dá para saber quem seduziu quem, mas eles acabaram virando amantes. O Rousseau dizia que nunca amou a Teresa de verdade, mas que sentia pena dela, pelos maus tratos que ela sofria. Mas a Teresa não era santa, não. Uma testemunha da época descreveu ela como ciumenta, estúpida, intrigante e mentirosa. Nossa, que feio. Apesar disso, eles formaram um laço profundo e duradouro. Ela ficou com ele até o fim. Dessa vez, o Rousseau conseguiu ser reconhecido em Paris. Que bom. Ele ficou conhecido no círculo intelectual chamado Les Philosophes, que estavam trabalhando na enciclopédia. O objetivo da enciclopédia era divulgar as ideias do iluminismo, racionais, científicas, culturais. A França, apesar de ser a nação mais poderosa da Europa, ainda era um país rural e tradicional. É verdade. E a ideia era usar o conhecimento para modernizar a França. Mas a França vivia sob o antigo regime, né? Louis XV lá em Versalhes. Sim. E um projeto como a enciclopédia era visto com desconfiança pelas autoridades. O Rousseau virou amigo do Diderot, que era o líder da enciclopédia. E ele encontrou nos filósofos uma companhia estimulante.
E eles ficaram intrigados com ele, com o temperamento, com a originalidade dele. Sei. O Rousseau ficou impressionado com as opiniões do Rousseau sobre música. E pediu para ele escrever os verbetes sobre música para a enciclopédia. Legal. Em 1750, o Diderot foi preso. Nossa, preso. Lá em Vincennes. Por causa de uns escritos irreligiosos. Sim. O Rousseau contou que escreveu para Madame de Pompadour, amante do rei, pedindo libertação do Diderot. Sei. Ou então permissão para ir para a prisão com ele. Nossa, que dramático. É, bem típico dele. Sei. O fato é que o Rousseau ia visitar o Diderot várias vezes por semana. Sei. E ele caminhava 9 quilômetros até Vincennes. Nossa. Era verão calor. Ele ia devagar pelas florestas. Sei. E para passar o tempo, lia o jornal. Um dia, ele leu que a Academia de Dijon estava oferecendo um prêmio para o melhor ensaio sobre o progresso das artes e das ciências. Tem feito mais para corromper ou para purificar os costumes? Nossa, que pergunta. E o Rousseau descreveu a reação dele. Ele disse que sentiu o espírito dele ofuscado por 1000 luzes. E uma multidão de ideias tomou conta da mente dele. E ele foi perplexo. Sei. Teve vertigem, palpitações, começou a chorar. Nossa, que intenso. E o que aconteceu? Se a gente vê esse êxtase como o nascimento do romantismo. Nossa, é mesmo. E historicamente fazia sentido. O iluminismo, com ênfase na razão, tinha uma tendência a reprimir as emoções. E essa repressão ia acabar explodindo no romantismo. Sei. E o Rousseau, de certa forma, foi o estopim. Interessante. Mais tarde, ele disse que o fogo que ardeu em meu espírito durante um quarto de hora sobre aquela árvore iluminou todos os trabalhos dele. E o que ele percebeu naquele momento? Que a resposta para a pergunta da Academia de Dijon era não. Não. O progresso não tinha purificado os costumes. Tinha corrompido a humanidade. Ele tinha 38 anos e ainda era um desconhecido. E ele escreveu o discurso sobre as ciências e as artes para concorrer ao prêmio. E ele botou para fora as frustrações dele com a sociedade. Ele dizia que a história da humanidade era uma história de declínio. Que a humanidade era boa por natureza, mas tinha sido corrompida pela civilização. E o problema não eram falhas no ser humano. Era o caminho errado que a gente tinha escolhido. Entendi. Ele comparou Esparta com Atenas. Esparta, simples, forte. Atenas, culta, decadente. E Roma também. Tinha se perdido ao adotar a civilização. Para ele, a cultura tinha trazido só decadência. Ele escreveu: as artes, letras e ciências estão entrelaçadas como guirlandas de flores, em volta das correntes de ferro que oprimem os homens. Esse discurso causou um rebuliço em Paris. É mesmo. Acusaram ele de acreditar numa era de ouro que nunca existiu. Pois é. Questionaram se ele queria fechar universidades, queimar livros, acabar com cultura. E ele conseguiu unir os reacionários e os progressistas contra ele. É mesmo. Os conservadores concordavam com a ideia de declínio, mas não com a bondade humana. Os filósofos discordavam dos ataques à civilização e ao progresso. Entendi. O Diderot continuou apoiando ele. O Rousseau começou a frequentar os salões literários de Paris. Mas ele se sentia desconfortável. Ele era contra aquela sociedade. E aí anunciaram que ele tinha ganhado o prêmio da Academia de Dijon. Nossa, que reviravolta. Ele virou uma celebridade. O crítico implacável da civilização. Mas a crítica dele não era só um ataque, né? Não. Era também uma defesa de uma vida mais autêntica. Menos artificial. Ele adorou a fama. Decidiu ser ele mesmo. E rejeitando as regras da sociedade. Mais tarde, ele admitiu que não conseguia se adaptar às boas maneiras. Ele compôs uma ópera, O Adivinho da Aldeia, que fez sucesso e foi apresentada para o rei Luís XV. Nossa! E para Madame de Pompadour. Que chique! O rei adorou. E quis dar uma pensão vitalícia para o Rousseau. Mas ele se sentiu oprimido com o convite. É mesmo. Achou que a liberdade dele estava ameaçada, fingiu que estava doente e fugiu para Paris. Nossa, que loucura! O Diderot ficou furioso. Mal. Aí o Rousseau escreveu a carta sobre a música francesa e causou mais polêmica. Ele defendia a ópera bufa italiana, do Pergolesi, e criticava a música francesa tradicional, do Rameau. Essa carta foi um dos primeiros manifestos do romantismo nas artes. É mesmo? Defendendo a livre expressão, acima da tradição e das regras. Interessante. O Rameau e os seguidores dele ficaram indignados. Viram aquilo como um insulto à França.
Sei. Queimaram uma efígie do Rousseau. Nossa. Mas a história mostrou que ele estava certo. 10 anos depois, Mozart escreveu a primeira ópera dele, inspirado pelo Adivinho da Aldeia. Olha só. E no estilo italiano. Em 1753, a Academia de Dijon lançou outro concurso. A pergunta era, qual é a origem da desigualdade entre os homens? E ela é autorizada pela lei natural. Rousseau disse, se a Academia tem a coragem de levantar a questão, eu terei a coragem de respondê-la. Corajoso. E ele escreveu o discurso sobre a origem da desigualdade. Publicado em 1754, considerado a primeira obra-prima dele, e uma faísca para a Revolução Francesa. Nesse discurso, ele desenvolve a ideia de que o homem é bom por natureza e é corrompido pela civilização. Sei. Ele diz que o ser humano é a única espécie que cria a própria história. E por isso somos responsáveis pela nossa condição. Que interessante. E ele compara o ser humano com outros animais. E diz que a gente se tornou miserável, insatisfeito, desigual por causa da corrupção social. E a culpa não é da civilização em si. É da forma como a propriedade privada e as estruturas sociais se estabeleceram. Para entender essa desigualdade, ele separa a desigualdade natural, que são as diferenças físicas, inevitáveis, da desigualdade artificial ou moral, política, que surge da sociedade, das escolhas. Ele usa um método científico para reconstruir as fases do desenvolvimento social. Mas não como uma história de verdade. Não. Como uma forma de, sei lá, protopsicossociologia. Entendi. Buscando insights sobre a natureza humana. E ele deixa claro que essa reconstrução não é só história literal. É uma forma de explorar a essência do ser humano antes da sociedade. O objetivo dele. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.